Olá! Está no ar o programa Ciência e Espiritualidade, organizado pelas Faculdades Integradas Espírita, toda sexta-feira às 18 horas, com reprises no decorrer da semana, aqui na CWB-TV, 5 da NET. O site é www.cwbtv.net. E está iniciando agora o vestibular agendado das Faculdades Integradas Espírita. Tem o curso de Nutrição, Naturoterapia, Biologia, Fisioterapia, Geografia, História e Yoga. Acesse o site www.unibem.br ou telefone 3155-7102. E também temos o curso livre em Parapsicologia. Também a pós-graduação. O telefone é 3155-7107. E a pós são nas áreas de Educação, Ambiental, Social e Saúde. Hoje vamos conversar um pouquinho. Bom, para começar sobre o tema de hoje, eu vou falar uma coisa assim. Era uma vez... sempre quando a gente escuta essa frase, a gente já se prepara para uma boa história, né? Quem não gosta de história? Com certeza todo mundo gosta. Seja uma história no cinema, na TV, no teatro, ou aquela história contada ao pé do ouvido, você deitado no quarto, cheio de cobertas, contado pela mãe. Todo mundo gosta. Eu adoro uma história. E eu conheço uma pessoa que também gosta muito de história. O nome dela é Roseli Base. É a fundadora do Instituto História Viva. Você gosta de uma história, né, Roseli? Adoro história. Então, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho como a história entrou na sua vida. Ou você entrou na vida da história, não sei. Bom, desde pequenininha eu sempre gostei de ouvir histórias contadas pela minha mãe. E ela contava a história e nós dramatizávamos junto com meus irmãos. Então era uma correria pela casa, nos escondíamos atrás do sofá. Legal. E sempre que ela contava histórias dela, da infância de Minas, era a parte que eu mais adorava da brincadeira. Então eu sentava no pé da máquina de costura, enquanto ela costurava. Mãe, conta aquela de novo. Conta aquele dia que você foi comprar a carne moída para sua avó, que ela voltou e pesava nas mãos para ver o peso da carne. Isso tudo para mim era tão enriquecedor, eu imaginava todas as cenas descritas pela minha mãe. Então eu sempre tive um encantamento muito grande pela contação de histórias. Mas não ficou só por aí, né, Roseli? Você fez algo mais com isso, né? Conta pra gente, como surgiu o Instituto História Viva? Há 7 anos atrás eu me mudei para Curitiba com minha família e eu sempre quis fazer alguma coisa ligada à área social de uma maneira mais intensiva. Eu sempre fui voluntária de projetos, mas eu queria fazer algo onde eu pudesse mobilizar a comunidade em torno de uma causa. E eu comecei a buscar pessoas para irem comigo contar a história em hospital, porque eu também sou instrumentadora cirúrgica, conheço a fragilidade do sistema da saúde. Eu queria de alguma maneira mudar essa realidade também, formando leitores, porque a história também forma leitores. Então eu pensei assim, puxa vida, é um projeto que seria muito impactante e que eu sentiria uma satisfação muito grande em levar para a comunidade. Certo. Então eu coloquei uma notinha num jornal de circulação aqui de Curitiba, seja voluntário e conte histórias, vendo se eu conseguia reunir meia dúzia de pessoas em torno desse projeto e nós pudéssemos montar uma turminha para contar histórias. E eu fiquei muito surpresa quando vieram 120 pessoas respondendo esse anúncio, porque a Faculdade de Medicina me emprestou uma sala, né, da Federal, para que eu pudesse depois contar a história no Hospital de Clínicas, que é ligado à Federal. Então eu busquei essa parceria até para poder ter um espaço onde o voluntário pudesse atuar. E eu fiquei muito encantada com a ideia de realmente constituir uma organização, uma vez que toda a comunidade ansiava também por um projeto desse porte, né, de formação de leitores, de contação de história. Então eu percebo um avanço muito grande no sentido de ter efetivamente a contação de história dentro de todos os ambientes. Certo. E assim, qual foi assim a sua surpresa quando você foi levar? Porque eu sei que eu conheço um pouquinho essa vivência de histórias e quando a gente leva a história para alguém,
o retorno sempre é maior do que a gente levou, né? Sim. Nesse começo, né, que você estava tateando esse projeto, como foi, assim, esse primeiro contato com... Cada vez eu me surpreendia mais, a cada avanço do projeto. Então, no primeiro treinamento da turma, eu já percebi que as pessoas estavam muito receptivas. Trabalhar com voluntariado é muito gratificante, porque as pessoas vêm com o intuito de doar o seu tempo, que é o que nós temos de mais rico hoje. E quando nós visitávamos um paciente, outro, nós percebíamos esse impacto. Na verdade, eu comecei junto com a turma, né, de voluntários a experienciar isso. E é muito rico, é muito intenso. O momento de fragilidade extrema em que a pessoa está num processo de adoecimento, você entrar num quarto e chocar com aquela realidade, levando uma palavra de conforto, um sorriso no rosto, uma roupa colorida, um livro nas mãos e oferecendo uma história. É tudo que a pessoa menos espera que vai acontecer naquele contexto. E a receptividade é boa. É muito boa. E o voluntário ganha muito mais, com certeza. É, né? É uma troca, assim, que a gente nunca sabe dizer quem está ganhando mais, né? É verdade. Por isso é tão bonita. E também o Instituto, além de levar essas histórias lindas, ele forma pessoas para poder estar preparado para contar a história. Porque não é fácil, não deve ser fácil chegar lá, né, dar de cara com as pessoas, mas também o voluntário também fica um pouco ansioso, com um pouco com medo. Sim, nós temos essa preocupação de deixar o voluntário tranquilo no exercício do trabalho voluntário dele, né? Ele precisa doar o tempo dele, mas ele precisa ter um mínimo de conhecimento, uma segurança e principalmente nos ambientes da saúde, ele precisa ter muito preparo para que não provoque nenhuma situação de desconforto nem para ele, nem para o paciente, nem com o próprio ambiente que está recebendo ele. Então nós temos um treinamento de 35 horas para que o voluntário se sinta confortável no exercício da atividade dele. Perfeito. E como que acontece esse treinamento? Como a pessoa chega, elas têm que se inscrever? Como que funciona? O primeiro contato com a instituição é feito através dos meios eletrônicos. A pessoa passa um e-mail, gostaria de ser voluntário e fica numa fila de espera. Assim que nós conseguimos mobilizar uma formação de uma turma, nós entramos em contato com esse voluntário, convidando ele a participar da palestra de sensibilização, onde ele vai conhecer todas as etapas do processo de treinamento, todo aquele ambiente que ele vai ter contato durante o trabalho voluntário dele, para que naquele momento ele também ainda tenha a oportunidade de se decidir. Porque ele pode ter muitas fantasias em relação ao trabalho, ele pode achar muito bonitinho entrar num quarto de hospital e uma criança sorrindo com a história dele, mas nem sempre a realidade é assim, né? Certo. É um ambiente de bastante fragilidade, também no hospital, como nos asilos e nas casas lares de criança vítima de violência. Nós trazemos para ele o contexto da realidade, como que será. E ele, aceitando passar por essa etapa, ele começa a fazer o treinamento técnico, da técnica de contação de história. Nós damos técnica de ouvir história, de encantar histórias, para participar do projeto também ouvir e contar. E nós preparamos o voluntário para que ele realmente se sinta seguro. Inclusive, ele tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso ao final. É puxado. Mas, como você falou, asilo, hospital, então quer dizer que tem várias possibilidades desse voluntário trabalhar, não é só no hospital. Não, existem várias possibilidades. Nós temos 3 projetos. Um é o Contadores de Histórias em Hospital mesmo, a pessoa vai lá com o livro nas mãos, contar a história, atender um paciente uma vez por semana, por 2 horas. E o outro projeto é Contadores de Histórias em casas de acolhimento de crianças em situação de risco. São as crianças retiradas das famílias por um motivo de violência ou das ruas por drogas, ficam abrigadas. Nós temos um projeto que visa transformar o ambiente dela, né, aquele ambiente que ela passou de tensões dentro da família. Nós procuramos mostrar através da história outros horizontes, novas possibilidades. E também trazer o conforto de reestruturar aquela fragilidade que aquele jovem, aquela criança passou, para poder voltar a acreditar na vida, voltar a acreditar no mundo, nas possibilidades e traçar novas rotas, né? Porque a história alimenta o imaginário, e o imaginário é o berçário das futuras criações, né? É possível uma criança em situação de risco abrigada voltar a se reintegrar à sociedade, acreditando num futuro melhor, buscar uma possibilidade de uma adoção, ou mesmo de seguir por conta própria de uma maneira mais segura. E com as histórias nós podemos trabalhar isso, porque ela age num nível mais inconsciente. E existe um feedback, né, no caso dessas crianças em situação de risco? Existe nós temos educadores que controlam o marco zero da situação da criança, e depois, ao passo de um final de uns 6 meses, em média, a gente já consegue perceber um avanço, o interesse daquele jovem
pela leitura, pelas profissões. Nós já levamos bombeiros, porque nós temos também uma linha do projeto que é a visão de futuro, que eu quero ser quando crescer. Então nós trazemos várias possibilidades para que as referências deles, os referenciais de profissão, sejam maiores do que simplesmente serem jogadores de futebol ou policial, que a maioria opta por ser, né? Que é a realidade que eles vivenciam. Que eles vivem, né? Muito interessante, né? Essa parte de você também ter o retorno do seu trabalho, né? Temos. Porque esse trabalho é feito com bastante carinho, que é levar, além de levar o seu tempo, né? A sua disposição, que é super importante, você levar uma história, porque infelizmente nos dias de hoje o livro não é tão valorizado, né? Então, esse contato com o livro, né, trazendo essa modificação social, né? Sim. Isso deve ser extremamente gratificante, né? Principalmente por ser um momento de fragilidade. Eu acredito que o indivíduo esteja mais propenso, até receptivo às influências externas e trazer uma versão positiva através do livro, da história. Incentivar os pais que estão acompanhando as crianças no hospital a continuarem com a contação de história, que o nosso objetivo é justamente esse, que a realidade mude, não só daquele ambiente naquele momento, mas que aquela família passe a ver uma relação mais saudável entre eles, uma proximidade. Já tivemos casos de sair do quarto de hospital e comentar com as mães que estavam na enfermaria que tinha encerrado o nosso atendimento naquela tarde. Aí uma das mães disse, o atendimento de vocês encerrou, mas as histórias não encerraram. Agora nós vamos buscar livros e continuar contando para as crianças. Que maravilha. Então, realmente é um sinal de que o projeto teve um sucesso, né? De que empoderamos a comunidade para que ela desse sequência nessa atividade. A história nunca acaba, né? Não. Isso é muito bom. E dentro de todo esse trabalho que você está desenvolvendo, eu sei que o Instituto, né, já foi agraciado com muitos prêmios, né? Você gostaria de contar um pouquinho para a gente como foi, né? Ou o que está acontecendo agora em relação a isso? Nós temos vários reconhecimentos da própria comunidade que através das premiações. Já fomos finalistas do Prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura, já ganhei o troféu Zilda Arnes no ano passado também, na área da educação, né? O Prêmio Pablo Neruda da Câmara Municipal de Curitiba também, e nós estamos concorrendo ao Prêmio Bom Exemplo Paraná, que vai ter amanhã o resultado, e também ao Prêmio Viva Leitura, também do Ministério da Cultura desse ano, que está na iminência de sermos ganhadores também. Mais importante até do que receber uma premiação é provar para os voluntários que tudo isso que nós fazemos até hoje é graças ao apoio deles, porque se não fosse a força voluntária, as pessoas que se doam nesse projeto, nós não faríamos nada, né? A Roseli sozinha não teria todo esse atendimento de 14 mil pessoas por ano. E é só possível graças às pessoas que acreditam na causa e se unem. É a história de muitas pessoas, né? Sim. Que bacana. E você tem um número mais ou menos de quantas pessoas, né? Quantos voluntários trabalham através do Instituto hoje? Em média de 270 voluntários. Nossa. Entre Curitiba e São Paulo, que eu também levei tem o projeto para lá. em São Paulo também. Muito bem, então está crescendo. Isso mesmo. Que bacana, né? E eu gostaria assim que você contasse um pouquinho, você já mencionou rapidamente, mas você explicasse, porque é muito interessante, o projeto Ouvir e Contar. Como ele funciona? Explica pra gente. Então, o terceiro projeto nosso é esse projeto História Viva, Ouvir e Contar, que consiste em resgatar memórias de vida, né, histórias, reminiscências de pessoas idosas abrigadas. A partir da anotação dessa história que o idoso nos descreve, nós criamos um conto de fadas em cima. Nós trazemos uma versão assim daquela história de uma maneira mais colorida, mais iluminada. Colocamos pássaros, flores, para que o próprio idoso ressignifique a sua história e reconheça a sua história como importante. E essa história encantada, ela é levada por uma criança com câncer ou criança em situação de risco nas casas lares também. E ao contarmos, nós descrevemos que essa é uma história viva, que foi contada pelo seu Joaquim, de 80 anos, que está no abrigo, né, o Recanto do Tarumã, ou nos outros abrigos atendidos. E a criança já se encanta por saber que é uma história verdadeira, inspirada numa vida de uma pessoa. E depois de ouvir a história, a criança é convidada a devolver uma arte, né, porque na vida nós percebemos que tudo é uma lei de ação e reação. Então nós podemos, de uma certa maneira, também fazer essa troca. Colocar o nosso, sim, a nossa marca, né? Pedir para
Pedir para a criança devolver uma arte é pedir para que ela seja uma voluntária da vida. Ela está em situação de risco, ela está enfrentando uma doença séria, um abandono, uma violência, mas ela pode resgatar um valor positivo interno e devolver uma arte para o idoso em retribuição à história que ele contou. Então ela faz um desenho, uma poesia, uma cartinha, dobradura.